Bem-vindos ao Finanças de Cabo a Rabo. Há alguns dias atrás eu soltei um vídeo da Irani e levantei uma lebre, né? O lucro estava inflado por conta do crédito de ICMS e sem esse empurrãozinho a queda real do lucro, né, teria sido bem maior. Mas agora, com os números do primeiro trimestre de 2025 que saíram fresquinhos, a pergunta é: a Irani voltou a crescer de verdade ou é só uma maquiagem do balanço aí, né? Vamos analisar essas informações hoje no vídeo com calma, clareza e também sem economês, como já é de praxes aqui no canal, né? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já considera se inscrever, dar um like e deixa um comentário aí se tiver alguma dúvida, sugestão ou crítica também, tá bom? Vamos em frente. Então, começando aqui pela receita líquida, a gente percebe que a Irani registrou 423 milhões de reais, né? Teve um crescimento de 3,7% em relação ao trimestre anterior e um crescimento de 16,7% ao mesmo período do ano passado. Já falando do EBITDA ajustado, né, que é aquela métrica que mede o lucro operacional antes dos juros, impostos, depreciações, também amortizações, enfim. Esse trimestre ele veio com 136 bilhões, cresceu 14,8% em relação ao trimestre passado e cresceu 13,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Já olhando para a parte do lucro líquido, que é aquele lucro líquido recorrente mesmo, né, o lucro real, sem efeitos de créditos fiscais, como aconteceu no trimestre passado sobre o ICMS que eu comentei, né, ou algum eventual evento extraordinário, né? Então, esse lucro líquido recorrente, ele subiu 181,6% em relação ao último trimestre do ano passado e subiu 36,8% em relação ao primeiro trimestre de 2024. O número ficou em 60 milhões, 60,8 milhões, né? Então, lembrando, a gente está excluindo aqui, né, aquele fator não recorrente do ICMS, que representava 168 milhões. Ou seja, dessa vez o lucro veio limpinho, né, sem empurrão desse crédito, e a empresa cresceu de verdade, pode ser dito dessa forma, né, com mais vendas e imagens melhores, como manda o figurino ali. Falando do ROIC versus o custo da dívida, né, se a empresa está de fato gerando valor. Então esse é um indicador que, no final das contas, uma minoria presta atenção, pouca gente também comenta, mas ele mostra, né, se a empresa está realmente dando retorno para quem investe, né? É o ROIC, retorno sobre o capital investido. No caso da Irani, foi de 11,3%, né? E isso é muito relevante, considerando principalmente que o custo médio da dívida da empresa está em 7,4%. Ou seja, trocando em miúdos aí, né? A empresa está ganhando mais com o que ela investe do que ela gasta com os empréstimos. É isso que todo investidor quer ver, né? O valor sendo criado, não só o lucro contábil, aquele que muitas vezes acaba confundindo principalmente o investidor iniciante. Então a gente entende que se o ROIC, né, é maior que o custo da dívida, isso significa na prática que a gestão da empresa está alocando muito bem o capital, né? Está transformando dinheiro em lucro real. Agora, vamos observar, né, vamos dar uma olhada na saúde financeira da Irani, mais precisamente no endividamento, né, medido pela dívida líquida sobre EBITDA, que na prática é quanto tempo a empresa demoraria para pagar toda a dívida que ela tem, simplesmente com o EBITDA do momento da foto aqui que a gente está analisando a empresa, né? A gente nota então que a Irani ela finalizou esse primeiro TRI de 2025 com 1,93 bi de dívida líquida, né? E a alavancagem caiu em relação ao ano passado, caiu de 2,26 para 2,21. Dá para dizer então que a dívida não está nada descontrolada, não está fora do normal, aí dentro de um padrão bem aceitável para esse setor, né? Agora, o que me chama a atenção de fato são dois pontos. 99% da dívida é em moeda nacional, já falei sobre isso, né, no outro vídeo, ou seja, a empresa está protegida contra uma variação cambial aí que é muito comum afetar diversas outras empresas listadas na bolsa, né? E 92% da dívida, olha só, 92% da dívida está lá no longo prazo. Isso na prática dá folga no caixa e previsibilidade no pagamento também. Então nada de susto com câmbio, nem de sufoco para pagamento no curto prazo. Nota 10 para Irani nesse ponto. Tá curtindo esse tipo de análise? Tá agregando para você? Então se inscreve no canal, dá essa força aí, não custa nada, deixa um like também e comenta alguma coisa aqui, uma crítica, sugestão, dúvida nos comentários, porque isso ajuda bastante no engajamento e ajuda a gente aqui a continuar fazendo um trabalho para agregar para você como investidor. Vamos falar agora da parte dos proventos, né? Que
No final das contas, muitos investidores olham para isso isoladamente. Eu sempre falo isso, né? E não se pode analisar qualquer empresa que seja com um indicador isoladamente, tá bom? Mas vamos lá. Conforme o slide mostra aqui, a Irani distribuiu aproximadamente, né, 71 centavos por ação nos últimos 12 meses, tá bom? Então, isso representou um dividend yield... Opa, para aqui até slide. Isso representou um dividend yield de 7,7%. E tem essa observação aqui, ó, considerando o preço de 9,21 relativo ao fechamento em 31 de 3 de 2024. No dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, isso já mudou um pouquinho, já oscilou um pouquinho. Eu vou mostrar já. Então, o total aqui ficou em 168 milhões, a distribuição ficou assim, ó, o grosso veio no segundo TRI de 2024, né, 103 milhões, e depois a distribuição foi menor, né, considerando os próximos trimestres, 10 milhões, 9 milhões e 44 milhões agora no primeiro trimestre, divididos dessa forma aqui, ó, 43 centavos, 4 e 19 centavos. A Irani paga praticamente de forma trimestral, então ela paga várias vezes ao ano, né? E paga rápido. Isso é muito positivo, para mim é fundamental para quem investe em empresa, esperando receber dividendo. De repente tem empresa que paga um excelente dividendo, mas paga só no ano que vem, ou paga depois de 8, 6 meses. Para mim, isso é carta fora do baralho. Então eu privilegio boas empresas que pagam rápido e com grande recorrência. Aí você pega esse dividendo, faz tua análise, reinveste e acelera o crescimento da bola de neve, né? Aqui a Irani, ó, tomando como base o ano de 2024, ela anunciou e pagou, né? Mês 3, 4, 5, 8 e 11 e pagou logo na sequência. Vem seguindo esse mesmo ritmo aqui em 2025. Lembrando que a política de payout da Irani é a seguinte, ela paga sempre 25% do lucro do trimestre, tá? Eu vou falar sobre payout já já. E se a gente observar aqui, o dividend yield atual está na casa dos 8%, como eu falei, teve uma leve variação por conta do preço do momento em que eu estou aqui gravando esse vídeo, e o dividend yield médio dos últimos 5 anos é de praticamente 6%. Interessante, né? Boa pagadora de dividendo, com esses resultados positivos, tudo indica que isso pode crescer, então me parece que a Irani está soprando aí bons ventos. Boa pagadora de dividendo nos últimos 5 anos aqui, um yield bem interessante, com esses bons resultados aí, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Sobre o payout, como eu disse, ela paga 25% sobre o lucro trimestral. Então, na somatória aí dos 4 trimestres, a média, né, foi de 30% praticamente em 2021 de payout, 40% em 2022, 53% em 2023 e 41% em 2024. Então, um payout bem bacana. Agora, além dos dividendos, a Irani vem tomando uma atitude que, no meu ponto de vista, vale ouro. Eu já falei isso no outro vídeo também. E assim, essa parte de recompra de ações aqui mostra, né, de fato, que a empresa está comprometida com as suas atividades. A crença da controladoria da empresa é forte. Como você pode observar aqui, ó, o plano é recomprar mais de 10 milhões de ações, né, 10,6 milhões. E a Irani já fez a recompra de 8,1 milhões, 74% 76% desse programa de recompra já foi finalizado. Isso, como eu já disse e reforço, né, mostra a confiança da gestão na empresa, reduz a quantidade de ações em circulação no mercado, o que aumenta o valor de cada ação que sobra, digamos assim, para os acionistas. Então fica o mesmo bolo de divisão dos lucros sendo dividido para um número menor de ações. Então a Irani está devolvendo valor para o investidor de duas formas, pagando dividendos generosos, recorrentes e rapidamente, né? E também recomprando ações. Ambas as estratégias favorecem sim quem é sócio no longo prazo. E para mim, eu reforço, esse ponto da recompra das ações aqui é o principal. A Irani segue investindo pesado, né, nessa parte de expansão também e modernização, o que é muito importante, com foco nos projetos da chamada, né, plataforma Gaia. Se você somar tudo isso aqui, vai ver que já aconteceram mais de 1,1 bi de investimentos, somando tudo, né? Então a gente pode mostrar com destaque aqui o projeto Gaia 1, né, que ele é focado na recuperação química de utilidades, e no Gaia 2, que ampliou a capacidade de embalagens sustentáveis, que é o carro-chefe da empresa. Mostra que a empresa está olhando para frente, né? Melhorando produtividade, reduzindo custos e se preparando para aumentar ainda mais a sua escala. Hoje a fatia de mercado que a Irani abraça, digamos assim, é muito pequena em relação às concorrentes
concorrentes, entre aspas, né, maiores que ela tem, como por exemplo a Klabin. Então tem muito chão pela frente aí, a possibilidade dela crescer é muito grande. Um ponto legal aqui de trazer à tona para vocês aqui também é que, conforme um fato relevante de março, né, agora há pouco, que a empresa soltou, ela encerrou de vez o segmento na parte de resinas sustentáveis. Aquela fábrica de goma de resina que ela tinha foi desativada, né? Essa operação florestal no Rio Grande do Sul segue, não parou, mas está focada na parte de toras de madeiras. Então, na prática, está focada no que realmente dá retorno, né? O que bota a grana no caixa da empresa, né? E deixou de lado aquela parte que representava uma porção pequenininha que não agregava, não trazia resultado. Dito tudo isso, como é de costume aqui no final dos vídeos, eu faço uma conclusão e dou o meu ponto de vista, lembrando que é só minha opinião, nada aqui é recomendação de compra ou de venda. O meu intuito é trazer informações e compartilhar a minha forma de ver, a minha visão, para somar e você desenvolver a tua própria forma de investir, tá? Com os teus próprios critérios. Enfim, minha percepção sobre a Irani hoje, após avaliar esse resultado do primeiro TRI de 2025, é que ela voltou a crescer de forma orgânica, sem contar com os fatos não recorrentes, né? Isso é muito bom. Está mantendo bons dividendos, a recompra de ações, reforço, para mim vale ouro, né? E é um ponto importante para aquele investidor que está investindo com foco no futuro. Está com a dívida controlada, está bem estruturada. Fica aí uma pulga atrás da orelha por conta de uma parte aqui desse relatório que fala do aumento forte dos custos das aparas, né? Isso aí pode sim pressionar as margens nos próximos trimestres, mas até aqui, até esse momento que eu gravo esse vídeo, a empresa tem mostrado aí uma boa habilidade para repassar os preços, manter a rentabilidade. Então ela merece sim ser observada de perto nos próximos trimestres. Ainda não está na minha carteira, mas está no meu radar. E você? Tem Irani na carteira ou não tem? Acha que ela está atrativa, principalmente depois desses resultados apresentados aqui? Comenta aqui embaixo se você tem ou não tem Irani na carteira, o que você acha dessa empresa e principalmente desses resultados aí do primeiro TRI. E, mais uma vez, considere se inscrever no canal, deixa um comentário, crítica, sugestão e agradeço por você ter assistido. Te vejo no próximo vídeo.